A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe todos vocês que vão ver esse vídeo de manhã, bom dia, que vão ver de tarde, boa tarde, que vão ver de noite, boa noite. Se você vê esse vídeo pela madrugada, uma ótima madrugada, um ótimo momento para você estar vendo esse vídeo, porque a Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontram. E não é porque a fila é pequena, viu, gente? Essa falácia aí, porque a fila é menor, não tem nada disso. Porque no livro de Isaías diz que todas as nações para o Senhor são como uma poeira numa balança, como uma gota que cai no balde. Então não existe esse negócio de fila grande, fila pequena. É uma forma que Deus escolheu para ser de madrugada. Deus sabe o porquê. Hoje eu vim conversar com vocês um assunto que tem que ser tratado com seriedade. Por quê? Porque a gente não pode colocar na conta de Deus os nossos problemas, tá? Não podemos colocar na conta de Deus os nossos problemas. Eu falo isso porque eu não só conheço a palavra, como hoje eu vivo a palavra, eu procuro viver a palavra. Minha família está aqui, os meus maiores discípulos são a minha família. Então eu preciso ser um exemplo para eles, não de falar, de conhecer a palavra, mas de viver e de ensiná-los uma forma um pouco mais correta, né? Não que Deus não vai ouvir a sua forma não tem que ser igual à minha. Mas existem princípios básicos. Princípios básicos não significa que são simples, eles são básicos. Significa que tem que ter. O básico tem que ter. É como se fosse o arroz e o feijão no prato do brasileiro. É o arroz e o feijão espiritual, tem que ter. Hoje nós tivemos uma reunião de obreiros na nossa igreja. Nós somos da igreja IPTM, mas nós somos da igreja de Cristo, do reino de Deus. Então, essa pregação aqui não é só para quem é da IPTM, é por todos que buscam uma comunhão com o Senhor. Às vezes você vai assistir esse vídeo, você está aí na roça, às vezes você está aí sentado numa esquina, às vezes você está numa boca de fumo. Você não precisa ser de igreja nenhuma para aprender que o arroz e o feijão espiritual são princípios básicos, tá? E nós tivemos uma reunião de aprendizado hoje lá na minha igreja com os obreiros, no qual foi pregado para nós Deuteronômio 28, bênçãos decorrentes da obediência. E o título era Bênçãos e Maldições. Se eu não me engano, esse era o título, Bênçãos e Maldições. E o pastor que estava pregando nos ensinou que ele já começou a pregação falando isso, que não é por jejuar que alguém alcança a bênção de Deus, porque se a gente achar que é pelo jejum, nós estaremos declarando meritocracia. Não é pelo jejum, não importa o tanto que você jejue, é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus que Deus faz. E afirmou que quem ensina o povo a jejuar, quem ensina que o mérito virá, não é nem que ensina o povo a jejuar, é que ensina que o mérito virá através do seu jejum, é um ativismo pentecostal. Mas o mesmo pastor que falou isso, há pouco tempo atrás, estava em um propósito só de água durante 3 dias. 3 dias só bebendo água. Né? Então, ele sabia o que ele queria com isso. Ainda que fosse se humilhar para Deus. E aí eu levantei a mão e falei, mas pastor, a gente não adquire o favor de Deus, porque existe uma fórmula, tá, gente, de adquirir o favor de Deus. Não é nada aleatório, não é nada aleatório que vem na palavra de Deus, não. Existe algo que se deve fazer e que o nosso pastor presidente faz. E ele nos ensina isso.
e eu também fiz e quero passar para vocês. O arroz e o feijão espiritual. Aí eu levantei a mão e falei, pastor, mas não existe uma forma de se humilhar para Deus, não querendo meritocracia, mas uma forma de adquirir o favor de Deus não é através do jejum, a gente se humilhando, mostrando para Deus que nós estamos nos humilhando, buscando para Ele o favor dele, não é através do jejum? Aí ele até gostou, pediu o pessoal lá para aplaudir o que eu falei. E explicou o seguinte. Sim, é uma forma sim de adquirir o favor de Deus através do jejum, mas vamos supor uma piscina de 30 metros. Você não consegue nadar aquela piscina toda, certo? Então você vai nadar até a metade da piscina. Quando você não conseguir mais, Deus vai fazer o resto. Aí falou uma frase bonita lá, que é Deus que vai resgatar, e é Deus que vai fazer, e aquela coisa toda. Aí o povo prega muito. Aí eu olhava, o povo assim, puta, prega demais. Nossa, esse prega muito. E prega muito mesmo. Ele prega muito mesmo. Só que eu fico um pouco com medo quando os obreiros ovacionam tanto a parte de que Deus vai pegar a tua carga da metade para frente, sendo que a iniciativa tem que partir de você. Então você já começar um estudo bíblico falando que por mais que a pessoa jejue, ela não vai conquistar o favor de Deus, eu acho que é um pouco arriscado falar isso. Por quê? Porque ele mesmo, assim como eu falei para vocês, estava há 3 dias só na água. Então, ou seja, para mim, jejum, para vocês, graça de Deus. Certo? Por isso que ele é pastor. Não é isso? Por isso que ele é pastor. E por isso que quem ovacionou, que é Deus que faz tudo, é obreiro. Assim penso eu, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Quando Jesus disse que existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração, e nós estávamos pregando sobre o quê? Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. No livro de Mateus, eu não sei mais ou menos onde está, fala que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. O que significa isso? Significa que certos tipos de demônios, legiões, potestades, hierarquias, principalmente as geracionais, principalmente as que vêm de avô para mãe, esse tipo de demônio, ele só sai com jejum e com oração. E quem é que tem que jejuar pela sua vida? Fala para mim, para tirar esses demônios geracionais da sua vida. O pastor? É o pastor que tem que jejuar para o seu demônio sair? É o pastor que tem que jejuar. Por isso que esse pastor que ensinou que não é pelo jejum que alcança o poder de Deus, jejua, tá? Ele jejua, que eu já vi ele mole lá, só na água, 3 dias, já vi ele mole. Dava pena de ver ele daquele jeito. E um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer esse jejum. Então, se você não tiver um pastor, mas você tiver uma Bíblia, o que você acha que você vai ter que fazer para livrar a maldição da sua vida? Porque nem todo lugar tem pastor. Nem todo mundo vai na igreja. Você vai ter que fazer o quê? Para quebrar essa maldição da sua família. Você vai esperar que a graça de Deus faça isso para você? Sem você jejuar para quebrar? Achando que é um ativismo pentecostal ensinar o povo a jejuar? Falar que se você jejuar 7 dias, falar que se você jejuar 1 mês, jejuar 3 meses. A minha experiência de vida que eu tenho com o jejum, para você ter uma ideia, Deus é tão maravilhoso quando você
dar pelo menos um passo em busca da sua libertação, que com 3 meses jejuando 2 horas só, eu fui curado do meu emocional. Então eu tenho testemunho do jejum e com certeza esse pastor que pregou isso também tem, senão ele não ficava 3 dias na água de jeito nenhum. Tá? Ele sabe que para ele ser pastor de uma igreja de libertação, existem castas de demônios que ele precisa jejuar, senão ele vai ser envergonhado ali. Então você, obreiro, se você quiser continuar a vida toda andando atrás do pastor, né, na sombra do pastor, você pode viver aí pela graça, viu? Você pode viver pela graça. Mas se você quiser crescer na obra de Deus, você tem que fazer o que o seu pastor faz, principalmente o seu líder. Porque se você olhar lá, se você olhar no story do seu líder agora, nesse momento, você vai ver ele falando que ele está vivendo uma intensidade espiritual muito grande depois do jejum de Daniel, que ele fez quase 40 dias. Ele só não conseguiu fazer 40 dias porque ele estava viajando todos os dias, definhando, perdeu mais de 10 quilos. Você acha que esse pastor pensa que é pela graça? Deixa eu explicar para você o que faz um pastor pensar que é pela graça. Ele já jejuou tanto, ele já buscou tanto a presença de Deus, ele já entendeu tanto que ele não é merecedor do amor de Deus, que depois dele alcançar esse nível espiritual, ele entendeu que é pela graça. Mas primeiro ele jejuou para entender isso, tá? Não vai nessa achando que você vai ficar lá na igreja e que Deus vai dar um jeito na sua vida, que Deus vai fazer a sua parte, porque Deus não vai, viu? Deus só vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Mesmo você jejuando, Ele só vai te abençoar se Ele quiser, tá? Ainda mais se você não jejuar, tá bom? Ainda mais uma igreja dessa aí de libertação, nota-se pela rotatividade dos obreiros, né? Quantidade de obreiro que entra, quantidade de obreiro que sai, quantidade de obreiro... Por quê? Porque a carga é muito pesada. E se você não jejuar, se você não tiver um hábito de estar se humilhando para que Deus, através da graça de Deus, o jejum, ele ativa a graça de Deus na sua vida. Pelo menos é a experiência que fui viciado em droga desde os 12 anos de idade, tá? Eu vivia na igreja pela graça. Olha só, eu fiquei 15 anos na igreja pela graça. 15 anos. Por que há só 3 anos atrás eu fui ser liberto? Porque eu parei de esperar pela graça e tomei uma atitude. Uma atitude de jejuar pela minha vida. Foi difícil demais. E é difícil demais. É muito difícil. É muito difícil. Então eu tenho medo um pouco dessas pregações que emocionam o povo, principalmente os obreiros. Que pelo jeito que o povo se animou, parece até que o pastor não jejua. E eu quero dizer para vocês, ele jejua sim. E ele jejua muito. O nosso líder acabou de postar lá no story dele nódulos e experiências intensas que ele nunca viveu na vida dele. Depois de quase 40 dias no jejum de Daniel, viajando dia e noite, sem comer, sem dormir, definhando, perdendo mais de 10 quilos. Então só por aí você fica esperando a graça de Deus tomar uma atitude por você sobre os demônios geracionais que estão impedindo você de ser feliz no seu casamento, que estão amarrando a sua vida sentimental, sentimental que eu digo emocional, tá? Desequilíbrio, pessoa estressada demais, triste demais, isso aí é tudo demônio geracional, tá? Tudo problemas sérios, que nem todo mundo consegue ser tratado com psicólogo, psiquiatra, né? Nem todo mundo consegue. Então, mas o jejum você consegue fazer. E o jejum cura essas coisas porque curou a minha. Então, quando Jesus fala que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração, quem é que vai fazer esse jejum e oração? É você, meu filho. O pastor pode até fazer, mas se você não continuar, por que você acha que Deus vai pedir para o pastor fazer e você não? O pastor vai tirar seu demônio, o demônio vai embora, aí você vai viver o resto da vida pela graça, sem jejuar, sem dizimar, emocionado com a pregação bonita, e o pastor lá se lascando todo, fazendo jejum, emagrecendo 10 quilos. Não cai nessa não, gente. Não cai nessa não. Não cai nessa. Não cai nessa. Tá? Então, para mim, jejum e sacrifício. Por isso que eu sou pastor. Para vocês, a graça de Deus, aplausos, por isso que vocês são obreiros. Né? Então,
tem que tomar cuidado com a forma que vocês absorvem as coisas. Porque uma igreja pentecostal de libertação tem que ter jejum, sim. Porque o jejum é a maior forma de humilhação para Deus. Vê se Deus vai fazer alguma coisa por você, tá? O nosso líder, ele não só jejua, como ele passou muitos anos da vida dele, se eu não me engano, aí a metade da vida dele, consagrando o aniversário dele em jejum, trancado num quarto, sozinho. Não sei se vocês sabem disso. Ele entregou o aniversário dele, nosso líder, Leonardo Sali, para Deus. Sem contato com a família, sem falar com ninguém. Ele só saía, ele entrava meia-noite, só saía quando o aniversário terminava. Só se dedicando a Deus. Ele foi parar com isso agora, esse ano, porque apareceu esse negócio aí de legendários, né? E Deus, pela imensa misericórdia, era aniversário do Leonardo quando ele começou a ir para o Legendários, e Deus pediu que ele fosse servir e não ficar no quarto. Porque servir a Deus também era fazer a obra, ao invés de só jejuar. Então veja que pelo Legendários, morreu e ressuscitou, veja, através dele. A Weida tá falando aqui, ó. E nesse Legendários aí que ele deixou de ir pro aniversário, onde ele consagrou metade da vida dele, o aniversário trancado num quarto sozinho. Aí que ele foi entender por que Deus quer que ele faça a obra. O rapaz morreu e ressuscitou lá no Legendários através da oração do Leonardo Sali. Tá bom? Então, beleza. À tarde essa foi a reunião, né, dos obreiros, que é pela graça. E a reunião já começou assim. Que não é pelo jejum que você faz, é pela graça de Deus. Eu fiquei meio assim, né? Mas ele é pastor, né? Mas não é porque ele é pastor que eu não posso falar aquilo que eu penso, né? Porque um dia também eu vou prestar conta a Deus daquilo que eu ensino as pessoas. Então eu tenho que ensinar aquilo que eu vivo, entendeu? Até porque ele jejua, né? Eu tô falando isso pra vocês. Eu vi ele lá quase mole várias vezes lá só na água, né? Então por isso que ele é quem ele é, tá bom? Então se vocês querem ser igual a ele, não fica esperando pela graça de Deus não, tá? Que na mesma Bíblia que pede, que fala com você que é pela graça, você só entende que é pela graça pelo tamanho da intimidade da comunhão que você tem com Deus. Como é que a graça de Deus vai agir na tua vida se tu não faz absolutamente nada para agradar a Deus? Você acha que só ir no culto resolve? Só ir no culto resolve? Então tá bom, eu fui 12 anos no culto e não fui liberta. E olha que eu ia numa das maiores igrejas da terra, tá? Eu ia na igreja braba, a igreja aí que você liga aí, ó. Tem gente sem perna, sem nariz, e gente sendo curada de tudo. Fiquei 12 anos lá e não era liberta. Tá bom? Então, a pregação do culto da Santa Ceia foi, olha só, em Gênesis 22. Aí como é que é? Gênesis 22. Você sabe o que eu falo em Gênesis 22? Olha só. Gênesis 22, vamos ver aqui. Deus prova Abraão. Sabe o que Deus fez com Abraão? Sacrifício. Sacrifício. Não é pelo jejum, é pela graça. Mas sem jejum você também não recebe. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sem jejum você também não recebe. São 4 princípios que você não recebe a bênção de Deus. Primeiramente, é a graça. Primeiramente é a graça. Tá? Oração, jejum e dízimo. E renúncia. Vamos botar 5 aí. Graça, oração, jejum, dízimo e renúncia. Se você não fizer isso aí, você vai fazer uma coisa e vai capengar das outras. O diabo vai entrar pela brecha das outras e vai destruir essa até uma coisa que tu fez. Tá? Mas é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. É melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Né? Como eu sabia que eu não tinha capacidade de fazer isso tudo, eu falei, Deus, se o Senhor vai ser fiel no... se eu vou ser fiel no pouco para o Senhor me colocar no muito, eu vou ser fiel pelo menos no meu dízimo. Né? Eu fui fiel no meu dízimo, eu busco ser fiel no meu dízimo, mas a minha libertação, principalmente do meu emocional, veio através do meu jejum. Então eu falo para vocês, não é só pela graça, tá bom? Aí Deus provou Abraão. Sabe o que Deus falou com Abraão? Pega o único filho que você esperou 100 anos para ter e leva lá em cima e sacrifica para mim.
Você vê um Deus que não responde o jejum, tá? Pega seu filho e leva lá em cima e sacrifica pra mim. O filho que você esperou 100 anos pra ter. E aí, ele disse que Abraão ofertou Isaac. Abraão não ofertou Isaac, Abraão foi obrigado. Abraão, por ser servo de Deus, ele foi obrigado a fazer isso, porque ele sabia que era Deus que estava pedindo ele aquilo ali. E Deus fez o homem pegar o filho dele com a faca na mão, levar o menino até lá em cima e chegou até levantar a faca. Quando ele levantou a faca, que diz na Bíblia que é cutelo, quando ele levantou a faca para matar o menino, se Deus atrasa 1 segundo, tinha dado uma facada no garoto. Então, entenda que o fato de Deus ter livrado Abraão, aí Deus falou, não, Abraão, só de eu saber que você... Agora eu já sei que você me ama mais do que tudo, não sei mais ou menos, mas o contexto da frase é essa. Agora eu já sei que você é obediente, que eu estou em primeiro lugar na sua vida, que inclusive, você sabe por que Deus pediu a Abraão, o filho dele? Porque Abraão construía templos para Deus e tinha parado para cuidar de Isaac. E o templo que a gente constrói para Deus nos tempos de hoje é o nosso corpo. É o nosso corpo em sacrifício vivo. Tá? Abraão se sacrificava construindo templos para Deus. O templo que você vai construir para Deus hoje é jejum, oração, dízimo, tempo com Deus através da graça. Jejum, oração, dízimo, tempo com Deus através da graça. É através da graça que você tem que jejuar para ter as coisas, para ter força e vida para falar com Deus, tá? Então, Abraão estava deixando o filho em primeiro lugar e Deus fez um teste. Então, peraí, então. Ele está colocando a vida pessoal dele. Ele está colocando a vida pessoal dele na frente da minha obra. Então, deixa eu dar um susto nele aqui para ver se ele não conserta. Aí levou ele lá e aí, quando ele ia sacrificar o menino, Deus falou que não precisava, que Deus já viu que ele estava resolvendo. Aí Abraão falou assim, meu filho, pode deixar que Deus vai prover. Deus vai prover. Mas para Deus prover, entenda que Abraão teve que ir lá em cima com o filho dele, tá? E eu imagino aí que ele foi da casa dele até lá em cima. Ai, só Deus sabe o que passou na cabeça desse homem. O único filho que ele gastou 100 anos para ter esse menino. Então, não fica esperando Deus dar um susto em você, para você entender que você tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E existe um feijão com arroz na obra de Deus que tem que estar em primeiro lugar. Jejum, oração, dízimo, tempo com Deus através da graça de Deus. E aí ele falou no final essas duas frases de efeito aqui, ó, presta atenção. É pela graça, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Então, se não é de graça, o jejum é um dos pagamentos que você tem que fazer para obter, sim, o favor de Deus na sua vida. Não é ativismo pentecostal, não, tá? É humilhação, porque a maior forma de se humilhar diante de Deus é jejuando. É jejuando, é subjugando a tua carne, é sentindo fome. É o que o nosso líder nos ensina e ele faz, tá? Ele perdeu mais de 10 quilos no último jejum que ele fez. Aí a outra frase que ele falou, quem sacrifica, Deus te poupa. Quem sacrifica, Deus te poupa. Então, só por aí, você tem que entender que não é pela graça, tá bom? É jejuando, orando, buscando através da graça. Então, obreiros, é muito bom a gente ver uma pregação bonita, mas se você não fizer o que o seu líder faz, você nunca vai crescer na igreja, tá bom? Fica essa mensagem aí pra vocês. Muito cuidado em ficar esperando Deus fazer aquilo que você tem que fazer, sabe por quê? A única coisa que Deus fez por mim, para que eu fosse liberta das drogas, foi não deixar a droga me matar. Mas quem teve que tomar a decisão de buscar a força de Deus fui eu. Quem teve que tomar a decisão de jejuar fui eu. Quem tem que tomar a decisão de não usar droga todos os dias sou eu, porque é pelo livre-arbítrio, tá bom? E quem tem que tomar a decisão de ser dizimista é você,
Não fica esperando Deus pegar teu dinheiro, porque ele não vai pegar. Então, se você não for dizimista, você não vai ter. Pelo menos se você aceitou Jesus e quer viver pela lei de Cristo, você tem sim que sacrificar, porque não é pela graça. Como é que é? Até esqueci o que ele falou. Calma aí, rapidinho. É pela graça, mas não é de graça. Quem sacrifica, Deus te poupa. Tá bom? Então, o jejum significa que Deus vai poupar você de muita coisa ruim. E não é ativismo pentecostal não, tá? É humilhação e é necessário. Fica com Deus.